saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí. Lucas 9, nós vamos ler verso 1 a 9, eu vou expor esses versos e se der tempo, né, eu creio que vai dar, nós vamos ler os versos 10 a 17 para fechar essa porção. Lucas 9 é um capítulo que Jesus meio que terminou de se revelar. Não que ele pare de se mostrar às pessoas, mas essencialmente Lucas 1 a 9, ali nós vamos perceber uma mudança de discurso de Lucas, de Marcos, de Mateus, né, que antes estavam nos apresentando o Salvador. Quem é Jesus? Jesus, de Lucas 1 a 9, até um pouquinho mais para frente, ele apresenta quem é Jesus. E, de fato, nós vimos que Jesus se mostra e se revela de todas as maneiras, em diversas formas. Ele mostra que ele é o Criador do universo, que ele é o Filho do Deus Altíssimo, ele é o Deus que intervém na sua história, ele é o Deus que nos salva, ele nos mostra que ele é a pessoa que nós devemos colocar a nossa confiança. E ele nos chama. E nesse momento de Lucas 9, nós vamos perceber um início de mudança de discurso, que a partir ali do 10, né, nós vamos ver Jesus mostrando a sua missão, que ele deveria morrer para nos salvar, morrer na cruz em nosso lugar, e isso vai gerar certas crises entre os próprios discípulos. Mas aqui, ele faz essa mudança, quando ele reúne os 12, que ele já tinha feito a sua escolha, não é verdade? E ele vai enviar esses 12 para anunciar aquilo que ele é. Então, Lucas 9, verso 1 a 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Senhor, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui no momento mais importante da nossa vida, quando nos reunimos para ouvir a revelação do Senhor nas Escrituras. Por isso, toma a minha vida, toma os nossos ouvidos, tira qualquer dispersão, qualquer coisa que possa roubar essa semente maravilhosa do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, esse texto nos diz a respeito de um evangelho
que nos dá ou nos capacita de início ao fim. O que nós vemos nesse texto é que Jesus não somente chama ou dá ordem aos seus discípulos para que eles vão e preguem, mas que em Cristo, mas Jesus é um mestre, né, de tal forma que Ele nos chamou para viver confiadamente nele, não é verdade? E que agora Ele vai nos dar a autoridade dEle, o poder dEle, a mensagem dEle, e vai nos dizer como que essa mensagem deve ser acompanhada pela nossa forma de viver. Ou seja, Jesus nos mostra que o discipulado, ele não está somente naquilo que nós vamos receber dele, mas ele também nos chama e nos capacita para mostrá-lo às pessoas e para livrar as pessoas desse reino de morte. O que nós precisamos entender de ponto principal nesse texto é que o Evangelho, ele é totalmente externo a qualquer mérito humano, a qualquer coisa que você possa achar que você possa contribuir com Deus para a sua mensagem. Por quê? Jesus dá-lhes poder e autoridade. E Ele dá isso dele mesmo. Por quê? Porque justamente sem a capacitação do próprio Senhor a nós, é impossível que haja um quebrantamento, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, porque não existe nada que possamos fazer para que os fins do Evangelho sejam eficazes, se não for no poder e na autoridade do próprio Senhor. É por isso que quando nós nos convertemos ou somos convertidos, nós vamos entender que já não sou mais eu quem vivo. E é isso que Cristo vai demonstrando o tempo todo, e quando Ele dá a nós e dá aos discípulos autoridade e poder, Ele está dando essencialmente o quê? Ele dando permissão, dando autonomia, dando capacidade e dando autoridade que eles não tinham. Nós não tínhamos autoridade porque nós ademos, né, para as trevas quando em Adão nós escolhemos ser ou buscar ser igual a Deus. Novamente, Jesus, Ele nos dá novamente a autoridade que temos como cooperadores de Deus na criação, de dominar, ou seja, o que Jesus está dando novamente aos discípulos é aquilo que eles perderam quando pecaram. Por quê? Porque, lembre-se, Jesus está restaurando a humanidade e não nos fazendo supercrentes. Logo, o poder não é qualquer sensação nas suas veias, no seu corpo, de se sentir como um Wolverine, um Homem de Ferro, ou qualquer herói que você goste. Talvez na nossa época era o Jaspion, né? O Jiraiya, essas coisas que fazem mais parte aí do nosso tempo, não é verdade? Mas esse poder não consiste em nada além da capacidade de executar os fins do Evangelho na sua pregação. Ou seja, o poder de Deus, ele não é para entreter pessoas, mas ele é para transformá-las no coração. E é isso que esse poder e essa autoridade vão ser demonstradas em 3 coisas. Uma delas, expulsar demônios e curar doenças, que devem ser vistas como as doenças que estavam ligadas a qualquer
possessão demoníaca, porque mais na frente ele fala novamente a curar enfermos. Ou seja, nós temos a partir do comissionamento de Jesus, nos foi dado a autoridade e o poder de executar aquilo que Ele está executando nas pessoas, de livrá-las desse abismo da morte, de retorná-las à essência do homem criado por Deus. Porque, irmãos, nós vimos mais atrás que a possessão de demônios, ela deforma ainda mais as pessoas das suas características humanas. E por isso que os discípulos foram chamados para expulsar, para livrar as pessoas, para que elas estivessem, totalmente perfeitas para se expressar novamente a Deus. E outra coisa que ele nos chama é para curar enfermos. A cura, ela hoje, infelizmente, está muito mais sendo vista como algo que depende da sua fé, a partir daquilo que nós vemos com tantos caras aí esquisitos que pregam coisas que eu nunca vi na Bíblia, mas que dizem que se você não recebe a cura é por falta de fé. E não, irmãos, a cura é essencialmente uma obra de Deus e que depende somente dele. E se ele nos deu o poder, é o poder dele. E se isso se manifesta, é ele se manifestando, é ele precipitando uma realidade futura no tempo presente. Nós vemos por toda a Bíblia que as curas de Jesus, e essencialmente em Lucas, é que Jesus cura para trazer de volta às pessoas a capacidade de enxergarem quem Ele é. E muitas vezes nós vemos que outras pessoas não recebem a cura. Por quê? Não sei. Isso não é do nosso departamento. Eu só sei que não é falta de fé, porque isso joga o poder e a autoridade nos nossos méritos. O texto é categórico, querido. O Evangelho é do início ao fim o poder de Deus, concedido a nós, e Ele vai nos capacitar, nos dando, isso pelo seu poder, para a sua glória em seu nome. Eu já tive muita gente orando, jejuando, para que Deus arrancasse a minha fala por ser gago. Eu nunca recebi a cura. E hoje eu entendo claramente que esse espinho na carne é necessário para que Jesus me discipule, para que Ele me transforme no caráter. Ou seja, existe um ponto na nossa vida que nós devemos enxergar que a Bíblia é um livro discipulador, querido. Não é esse livro de regras, ou seja, tudo que está acontecendo com você, ou nas pessoas à sua volta, se você fechar os olhos, Jesus vai te ensinar e vai transformar a sua vida usando todas as coisas. Por quê? Porque Ele não está voltado primeiramente para satisfazer as suas necessidades materiais ou físicas, mas Ele está totalmente pelo Espírito, no poder dado a nós, para levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Ele. E isso é transformação de caráter. E isso passa também pela tensão do sofrimento, das não respostas. Mas Ele nos chama a todo tempo a orar pelos enfermos, a expulsar demônios. E Ele nos chama a pregar o reino de Deus. Quando Ele diz aqui no texto, esse termo está voltado em grego para um arauto do rei. Quando o rei
né, fosse anunciar aos seus súditos, ao seu povo, qualquer coisa. Eles tinham mensageiros, queriam proclamar a todos que pudessem ouvir a mensagem do rei. E pregar o reino de Deus tem essa concepção de que nós somos mensageiros de uma mensagem, de uma boa notícia que veio do céu até nós. Que nós somos mensageiros a uma sociedade caída que está buscando em si mesma meios de redenção, de se resolver. Nós somos as únicas pessoas no mundo capazes de levantar as vozes, todas as nossas vozes e dizer que o homem pecou e precisa se arrepender. E o reino de Deus é consequente a esse chamado de arrependimento. A cura, todas as outras coisas eram manifestação para mostrar que Deus veio e estava no meio de nós. Mas a anunciação do Evangelho, a pregação, ela requer esse chamamento de um rei que nos chama ao arrependimento. Sabe, irmãos, os discípulos, o próprio Cristo, João Batista, eles constantemente chamavam as pessoas a reconhecer que alguma coisa estava errada e que estava tudo errado, e se eles não reconhecessem de que o mundo foi afetado, que eles necessitavam de um Deus de fora, que não estava diante dos seus próprios méritos, ao seu alcance, um Deus, o próprio Deus, o único Deus que veio, se fez carne, que habita no nosso meio. Essa é a mensagem do reino de Deus. Esse Deus que intervém na sua história, intervém no mundo e que nos chama de volta ao lugar de onde caímos. Mas para isso, precisa haver arrependimento. Precisa, a partir da metanoia, da transformação. O Evangelho, ele nos chama a uma transformação de mentalidade, porque é a mentalidade que transforma, né, os nossos costumes, e os nossos costumes que irão nos dar sensações, sentimentos. Por isso que o poder de Deus, ele é totalmente capaz, eficaz, de transformar o homem a ponto dele nascer de novo, porque ele, a partir de agora, será discipulado por Cristo e por sua igreja, para que a mentalidade, a forma como que nós vamos enxergar o mundo, comece a ser de acordo com a transformação e a libertação e a cura que recebemos. E era essa a mensagem dos apóstolos. Eles eram o arauto de Cristo, o arauto do rei. E eles saíram e, como diz o texto, o negócio deu certo. Por quê? Porque Deus deu a eles autoridade e poder. Sabe, irmãos, nós não precisamos de métodos, de fórmulas para transformar as pessoas. Os métodos, as fórmulas, elas só serão válidas se a essência do Evangelho não for alterada na nossa mensagem. Porque nós somos esses que foram também reunidos por Cristo, reunidos na sua obra, no seu sangue, e que Ele nos envia. O discipulado, o ser igreja, o ser pastoreado, não é somente um momento de se assentar e receber, mas é justamente começar a recalcular rotas a partir dessa nova vida, desse novo poder que nos vem, que nos é dado pela graça. E a partir disso, começarmos a viver, a sairmos por essa sociedade, por esse Belo Horizonte, aonde você alcançar, anunciando como um arauto de um rei que ainda está por vir. Porque Jesus irá voltar. E nós somos esses que estão anunciando que Ele veio, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou para nos dar essa nova vida.
Mas isso tem uma condição. E Jesus mostra bem claro que Ele não somente nos dá a mensagem e toda essa autoridade e poder, mas Ele diz como que nós devemos ir. E queridos, aperte o cinto, porque em tempos dessa ostentação gospel, o negócio vai apertar. Veja o que Jesus diz da maneira como se deve anunciar pelas cidades. Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Isso aqui, me deixa um pouco perplexo, assustado, porque nós precisamos entender que os fins do Evangelho só são alcançados pelos meios do Evangelho. Nós somos uma igreja, no geral, tá, gente? Que muitas vezes nós achamos que os nossos meios podem alcançar os fins para Cristo. E isso é a maior falácia que você possa achar sobre você mesmo. Porque Deus nos salva do começo ao fim, Ele nos chama do início ao fim, e Ele nos dá a capacidade e nos envia da maneira dEle, porque é um novo reino, é uma nova realidade. Portanto, não se esqueça, não é somente o como termina que conta, mas é como se anda que conta. Se você acha que pode fazer o que bem entender, porque lá no fim você vai chegar no mesmo lugar, não se engane, porque você não chega no mesmo lugar se você não for pelos meios que se chegam a esse lugar. E antes que você ache que eu estou falando contra a frase do pastor Márcio, eu não estou. Eu só estou explicando a frase dele. Porque, querido, se você acha que você vai alcançar bênção andando de uma forma contrária à mentalidade de um reino, você vai achar uma bênção genérica. E é isso que muitas vezes me assusta, em nós, quando nós estamos nos propondo a anunciar o Evangelho de qualquer jeito. O que Jesus quer essencialmente dizer com não levem nada? Ele quer dizer essencialmente, olha, da mesma forma que eu vos chamei, que eu vos ensinei, eu também vou sustentar vocês durante qualquer missão da sua vida. Vocês não precisam de qualquer backup na sua máquina. Você não precisa guardar nada, porque eu sou o provedor e eu estarei com vocês. Ou seja, mas isso também vai doer em nós quando nós achamos que no nosso tempo, aí, irmãos, eu não tenho como não falar. Existe algo que muitos líderes, bandas, pastores têm de costume, que é a oferta mínima. Como se eles estivessem que garantir a provisão para ir em algum lugar. Irmãos, se você garante a provisão, será que você não está tirando ela das mãos do provedor? Ou seja, se nós nos propomos, e Mateus diz no mesmo texto aqui, que de graça recebeis, de graça dais. Ou seja, esse texto está nos chamando a um evangelho, a uma vivência de ministério que é relacional. Ou seja,
eu tenho certeza de que Deus é capaz de tocar nos irmãos para me prover das coisas que eu necessito. E se ainda eles não assim o fizerem, Deus proverá. Ou seja, nada contra, né, receber qualquer oferta, isso é bíblico. Mas colocar, né, um limite quer dizer que nós estamos dando ou estamos nos certificando que no caminho haverá comida, haverá túnica extra. Ou seja, irmãos, o que nós vivemos não tem nada de nosso. Por que que nós estamos buscando nos assegurar de benesses, de uma mensagem que não é nossa, de um reino que fomos, né, eleitos pela graça, de que fomos enxertados pela graça, e que é um poder e uma autoridade que ainda nos foi dada? Ou seja, se Ele começou, se Ele envia, você pode ter certeza, irmãos, que Ele é capaz de nos suprir como? Pelo relacionamento dos santos. Pela casa que vocês entrarem, não saiam de lá. Porque se a casa te recebeu, as pessoas recebem a minha mensagem. Ou seja, e elas irão alegremente, né, nos prover desse momento. Ou seja, nós precisamos constantemente reavaliar os nossos meios de anúncio do Evangelho. Nós vivemos um tempo do gospel ostentação, aonde nós somos bombardeados com ministros do Evangelho que mostram nas suas redes sociais o tempo todo as bênçãos que eles têm, nos dando um ensinamento de que isso é sinal de Deus. Ou seja, Paulo então é um fracassado. Irmãos, entenda. Se Ele nos chamou, Ele nos enviou, por que duvidar que nós iremos, né, que irá nos faltar qualquer provisão? Não faz sentido. Porque, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, do início ao fim. É Ele quem nos discipula, é Ele quem nos envia, é Ele quem nos capacita, a ponto de chamar a atenção dos governadores, como fez aqui com Herodes, o nosso amigo. Querido, nós precisamos ser sensíveis à cultura do povo. É até uma coisa que eu te aprendi com o meu pastor, chamado Sandro Gonzalez, que é fundamental. Desde o meu início, como, né, bem pequenininho ali, bem pequenininho, com os meus 18 anos, né, e tudo mais, ele sempre falou assim: Filipão, se nós estivermos viajando pelo Senhor e o cara te servir só frango com muita pimenta, você vai comer o melhor frango da sua vida mesmo odiando a pimenta. Sabe, porque nós estamos indo para anunciar a mensagem a alguém. E a maneira como nos portamos no meio do alguém, das pessoas, é uma demonstração de que elas importam e não aquilo que eu necessito. É por isso que ele diz, sabe, não levem nada. Deixem que as pessoas supram vocês. E é isso que nós temos que recuperar no nosso meio. Nós precisamos nos voltar mais aos outros. Suprir as necessidades dos outros. Porque nós somos uma sociedade, né, cristã que ainda consiste em pensamentos egoístas, sabe, que pensam só na sua casa. Falou assim, não, isso aqui eu não posso dar, porque se eu der, vai faltar leite lá em casa.
Irmãos, a sua casa, a minha casa, as nossas casas, elas são uma só casa, porque somos a igreja do Senhor. E se nós não crermos que somos o povo de um Deus da provisão, nós vamos continuar como esses ministros que põem uma oferta mínima, para garantir que eles irão receber o que eles necessitam nos seus cálculos. E temos aqui Herodes. Herodes foi alguém que estava assustado por um motivo. Ele tinha decapitado um profeta, do qual ele até gostava dele. Mas as luxúrias da vida, né, o amor à esposa do seu irmão, né, o levaram a fechar ou a calar essa boca de Deus. Portanto, quando Jesus vem na terra de Herodes e o povo sendo liberto, o povo, né, toda aquela multidão, um burburinho total chega na casa de Herodes. E Herodes começa a se preocupar, porque havia essa sensação no coração dele de que João Batista tinha ressuscitado, ou que outros profetas eram, né, vistos e que já não eram mais viventes nessa terra. A pior coisa que tem no mundo é uma consciência pesada sem arrependimento. A pior coisa no mundo é você saber que você precisa se arrepender e você fica olhando as pessoas, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, mas o peso no seu coração está cada vez mais pesado, como quilos de açúcar sendo enfiados ali todos os dias. Se você está aqui e você tem vivido uma falsidade, né, que ninguém sabe, não seja como Herodes, que tinha essa consciência pesadíssima, mas o poder que estava nas suas mãos, a sua forma, quem ele era, o incapacitou de enxergar a porta de Deus. Ele buscou ver quem era, mas no momento em que Jesus está de frente de Herodes, né, é que eu acho que está lá em Lucas 13, eu acho. Não, é de mais para frente um pouquinho. Jesus fica calado diante de Herodes. Herodes ansiava vê-lo. E no momento que Jesus estava de frente a ele, é como se o próprio Jesus, Deus, não respondeu uma só palavra a Herodes. Por quê? Porque Herodes provavelmente não estava ouvindo para se arrepender ou para receber algo, mas ele estava como o próprio Herodes. A forma como que você se coloca diante da vida com aquilo que é que talvez você tenha ou quem você é, pode te impedir e deixar que sempre você tenha essa consciência pesada. Mas o Evangelho é o mesmo ontem e hoje sempre. E nessa manhã eu proclamo ele em nome de Jesus. Se você está aqui e você tem essa
consciência pesada, eu quero te chamar ao arrependimento. Porque só no arrependimento que há redenção, que há paz com Deus. Porque é só dessa maneira que o reino de Deus chega e chega transformando tudo na nossa vida. Por isso, não seja como os próprios judeus que não receberam a mensagem. Porque como que Jesus diz para os apóstolos que quem não receber a sua mensagem é para sacudir a poeira, né? Que é exclusivamente dizer, vocês são pessoas pagãs, sem Deus, vocês estão entregues aos seus próprios prazeres. E nós vemos que, após isso, esses discípulos voltam. Vê aí, a partir do 9:10 a 17, é que nós vamos ver a volta dos discípulos e um milagre maravilhoso. Lucas 9, de 10 a 17. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povos e encontrem pousada, encontrem refeição, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. Ou seja, Jesus chamou os 12 e enviou. Eles voltam alegres, felizes, e agora eram as férias. Eram as férias. Jesus recolhe eles e vai para Betsaida, que provavelmente era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Ou seja, era férias. Mas diz o texto que as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Nós vamos ver aqui agora algumas coisas que me chamam atenção além do milagre. Porque, irmãos, é muito fácil, sempre que você ler um texto com milagre, que você ache que o milagre é o ponto importante do texto. Mas existe muita coisa no texto além do milagre. A primeira coisa, ao voltarem, os discípulos relataram a Jesus o que tinham feito. Algo que eu acho tão lindo e vejo isso muito forte, é que os discípulos prestavam contas ao Senhor e a si mesmos. Nós vemos isso tão forte em Atos, né? Que é a sequência de Lucas, que a comunidade cristã, ela era essa prestação de contas. Por quê? Porque aquilo ali não era meu ou do outro, mas era nosso, porque nós somos de Jesus. Ou seja, eles voltam alegres, felizes e relatam
a Jesus, prestam contas a Ele, e uma das coisas mais lindas que nós temos é a oportunidade de contar as bênçãos. Mas muitas vezes nós somos tão egoístas que somos incapazes de ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dos outros. Sabe aquele cara que você senta e sempre que você conta algo, ele logo tenta mudar né? Ele fala assim, legal. Ele fala, mas, aí vem e fala dele. É isso aí, irmãos. Nós temos que aprender a ouvir as bênçãos e as tristezas das pessoas. E nós temos que nos acostumar a prestar relatos na família de fé. É por isso que aqui na nossa igreja nós temos a vontade de prestar conta de tudo. É por isso que cada centavo que entra aqui é ou pode ser visto por todos aqueles que aqui são pastoreados. Por quê, irmãos? Porque nós somos responsáveis uns pelos outros. E os nossos relatos são, né, esses relatos ao Mestre que nos faz viver essa vida. Isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção. Até outra coisa é a importância do descanso. Jesus os tomou e retirou-se com eles para Betsaida. Existe um momento da nossa vida que férias não é uma opção, é uma necessidade. E é por isso que nenhuma família de fé, nenhuma igreja pode ser construída em uma pessoa só. Porque todos nós precisamos dos ombros, do descanso, do tempo de descansar de coisas que estamos fazendo na missão de Deus. Jesus tinha uma multidão atrás dele e que ela não os deixou tirar férias. Mas ele se retirou com esse foco de descansar. Sabe, quando entendemos que descanso faz parte de Deus, entendemos a soberania dele. Nós vivemos num mundo tão maluco, tão louco, que você tem que correr atrás de tanta coisa para ser alguém, ou para mostrar que é alguém, ou para apenas, né, ter pão em casa, mas que nós estamos vivendo e cada vez mais dias sem descanso. E nós precisamos elevar o discurso do descanso nas nossas igrejas. Por quê? Porque se você quiser correr uma vida com Cristo, relevante, duradoura, eficaz, não se esqueça de algo muito sério. A caminhada com Jesus não é um sprint de 100 metros, mas é uma maratona de 42 quilômetros, que não importa a velocidade, importa a constância. Você não precisa ser o melhor da sua igreja, você não precisa ser o cara mais crente, o mais top de Bíblia, você não precisa tentar se provar o tempo todo, você precisa entender que há um Deus no céu e que esse Deus te deu o Espírito Santo para te conduzir em constante relacionamento para lhe formar igual a Ele, ao seu Filho Jesus Cristo. E é isso que importa. E é isso que nos dá significado de vida, e é isso que nos dá descanso para a alma e para o corpo. Porque muita gente, e eu digo por mim mesmo, viajo de férias e, infelizmente,
Querido, não existe descanso com celular na mão. Sério mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Não existe descanso com celular na mão, porque as tecnologias colocam a ansiedade do tempo diante dos nossos olhos. Treine algo que eu estou tentando fazer. Chegar em casa, vai lá no seu quarto, em algum lugar, larga ele lá e vai ficar com seus filhos, vai ficar com a sua esposa. Irmãos, isso aqui é difícil demais para mim, porque se existe um cara frenético, sou eu. E por quê? Porque muita gente aqui manda, né, pastor, 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 né? Então, irmãos, tempo de descanso é necessário. Mas o texto diz que as multidões não deixavam, ou não deixaram essas férias, né? Essas férias no Rio de Janeiro acontecer. E olha a posição de Jesus, o coração dele. Jesus não deixou para lá. O texto diz que ele as acolheu. Sabe por quê, querido? Ainda que você esteja mortinho, mortinho, mortinho. O reino de Deus, ele sempre olha a necessidade do próximo para depois olhar a de si mesmo. E isso é uma verdade em Cristo que deve nos nortear todo o tempo. Porque se Ele é o nosso provedor, você pode ter certeza de que quando você olha para o próximo, quando você enxerga o próximo primeiro, Ele está no controle. E é isso que levou a esse milagre. Mas existe um ponto que é muito legal nesse texto. Os discípulos, voltando dessa viagem top das tops, os caras tinham curado, pregado evangelho, feito um monte de coisa, né? Tinham 5.000 homens ali, fora os filhos e as esposas. Ou seja, mais ou menos umas 10.000 pessoas. Um pouco fora ali de tal, em um lugar deserto. Ou seja, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha nada para dar a eles a provisão. Não tinha casa, não tinha nada. E o que Jesus diz? Fala assim: dê-lhes vocês algo de comer. Eu gosto disso porque mostra a fabilidade do homem. Deem vocês. Resolve aí, cara. Cristo. São 5.000 homens. Eu só tenho 2 pães. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O que isso pode nos dizer, querido? É que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E somente Ele é capaz de suprir as necessidades de um mundo sedento e de um povo desesperado para o ouvir. Porque eles estavam ali para ouvir Jesus. E Jesus não somente dá-lhes pão, Ele dá ensino a respeito do reino. Ele cura os enfermos. E Ele demonstra quem Ele é quando tudo ao seu redor faliu. Não tinha nem um cara vendendo uma Coca-Cola. Não tinha nem um carinha vendendo chips. Irmãos, se fosse eu ia ser o primeiro a levar chips e Coca-Cola aonde Jesus fosse. Porque eu ia ganhar dinheiro demais, querido. Mas não é assim. Jesus demonstra que só Ele consegue suprir as demandas quando nada mais funciona. E Ele, então, dá graças a Deus.
mas ele não faz isso sozinho. E uma das coisas mais lindas do milagre em si é que os discípulos não tinham nada para fazer. Jesus pega o nada que eles tinham, dá graças a Deus e coloca os discípulos novamente na jogada. Ele distribui a quem? Aos discípulos. E os discípulos vão distribuindo aos grupos de 50. E nós vemos que todos comeram e saíram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é o Deus que de fato nos chama, e Ele é o Deus que está aqui também para transformar a nossa realidade e para transformar o nosso caráter. Fique de pé no seu lugar. Talvez você está aqui nessa manhã e você está justamente com esse coração pesado. E se você está aqui hoje, nos visita, ou até mesmo vem sempre, mas você está pesado de coração, eu quero te convidar a conhecer mais de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e gostaria de conhecer mais sobre Jesus, eu te peço que após o culto você me procure, que vamos alegremente te dar esse ensino e te trazer para o seio da nossa casa, tá bom? Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz e bom domingo.